Brasília, 1973. A jovem capital do Brasil, que hoje a gente conhece como a cidade estruturada e também coração político do nosso país, naquela época ainda dava os seus primeiros passos, porque ela tinha sido fundada em 60 e a gente estava ali só 13 anos depois, né? Então era uma cidade tranquila, habitada principalmente por servidores públicos e por suas famílias, e em um período ali marcado pela ditadura. Naquele ano, 73, um caso muito importante abalou essa nova capital, né? Ana Lídia, uma menina de 7 anos, filha de servidores públicos, desapareceu misteriosamente da escola onde ela estudava. No dia seguinte, o corpo dela foi encontrado. Mas o que aconteceu com Ana Lídia? Hoje eu vou te contar tudo o que se sabe sobre esse caso, que ainda deixa muitas dúvidas sobre o que de fato aconteceu com essa menina. Aqui é Erika Miranda e esse é o podcast Casos Reais. Para quem não me conhece, eu trago toda semana um episódio novo do podcast, um caso que muitas vezes eu recebo como sugestão lá pelo site do Casos Reais, ou também pela sugestão ali no Apoia-se, para quem apoia o Casos Reais. Então, se você quiser mandar sua sugestão de caso, não deixe de me mandar lá pelo site www.casosreaispodcast.com.br, ou você pode mandar lá no meu Instagram, que eu também vejo, @Erika com K, Mirandas com S no final. E por lá, eu tinha falado pra vocês pra gente poder bater 40 mil seguidores, a gente já passou, então bora bater 50 mil seguidores. E por lá eu posto vários Reels, vários TikToks, eu falo bastante sobre alguns casos, quando não dá pra postar aqui um episódio inteiro e tudo mais. Mas antes da gente começar o caso de hoje, eu tenho uma coisa pra falar com você. Se você é ouvinte do Casos Reais, você já ouviu falar várias vezes sobre como roupas podem ser super essenciais em uma investigação. Quantas vezes eu já não falei de casos aqui com camisas, pessoas ali envolvidas que tiveram as etiquetas arrancadas, e isso acabou dificultando ali na investigação do caso, porque quando a gente tem a etiqueta, a gente sabe de onde a pessoa é, qual região, e tem ali mais alguns detalhes, não é? E é por isso que eu amo as peças da Insider Store. Olha só essa blusa que eu tô botando aqui na tela, e também a que eu tô usando hoje, que não tem nada de etiquetas irritantes, porque a composição já vem impressa direto no tecido, ou seja, é confortável, prática e sem mistérios. Hoje, por exemplo, eu tô usando essa blusa aqui, que é o wingsuit na cor preta, e ela é perfeita porque ela tem um design atemporal, um shape super versátil, que vai do chique ao casual. Só você botar um casaco, fazer uma composição mais arrumada, que ela já muda essa roupa. E também você pode usar ele de um jeito mais esportivo para ir para trabalhar e tudo mais. Ela é feita com o exclusivo tecido Texture, que é super respirável, não precisa passar, eu amo essa parte, literalmente a melhor parte. Não desbota com o tempo, oferece conforto térmico e é anti-odor. Gente, é perfeita, né? E além disso, os kits da Insider são uma opção super prática e econômica, com preços promocionais ainda melhores quando você coloca o meu cupom de desconto, que é Casos Reais. Acesse o site usando o link na descrição e esse desconto vai ser aplicado diretamente no seu carrinho. Insider Store, porque a sua roupa pode ser um detalhe muito importante. Então, vamos parar de conversa e vamos para o episódio essa semana, que esse caso aqui foi muito pedido lá pelo meu site. Todo mundo me mandou, várias pessoas me mandaram durante esses anos de Casos Reais, porque a gente está aqui fazendo Casos Reais já tem muito tempo, e várias pessoas me mandaram esse caso, e eu falei, por que não trazer nesse começo de 2025? Então é isso, vamos para o caso dessa semana. Ana Lídia Braga nasceu em 10 de julho de 66. Ela morava com a família dela em Brasília, como eu falei, capital do Brasil, na SQN 405, que é tipo uma organização urbana e significa Superquadra Norte, Bloco 0, Asa Norte. Para quem não sabe, é assim que é dividida as ruas e tudo mais em Brasília. Eu sempre achei muito estranho, mas é assim que é separado e a nomenclatura lá de como as coisas funcionam na cidade. Bom, como eu falei antes, Brasília foi fundada em 60, então na época em que a Ana Lídia nasceu, a cidade não tinha nem 10 anos. A Brasília não era essa capital grande que a gente conhece hoje, era uma cidade mais pacata mesmo. A cidade era cheia de prédios em construção e ainda tinha uma urbanização bem
precárias, simples, e vários terrenos vazios que iriam ali abrigar prédios públicos. A cidade estava realmente começando, né? Do zero, do nada, né? Além disso, no plano piloto, moravam principalmente os funcionários públicos que trabalhavam em Brasília. Na época, o Distrito Federal tinha apenas 650 mil habitantes. E só para vocês terem uma noção da diferença, hoje são quase 4 vezes mais, cerca de 3 milhões de habitantes. A gente vai colocar aqui imagens de Brasília naquela época, quando começou, para vocês terem uma noção de como era esse momento ali que eles estavam vivendo, que a Ana Lídia estava vivendo, para vocês terem uma noção de como era essa cidade naquele início, né? Bom, é nesse contexto, né, como eu falei, de uma cidade mais tranquila, que tinha acabado de começar ali há poucos anos, era esse contexto que vivia a família Braga. Em 73, além dos pais, eram 3 irmãos. Álvaro Henrique Braga, que tinha 18 anos na época, Cristina Elizabeth, de 20 anos, e Ana Lídia, de só 7 anos. Ana Lídia era carinhosamente chamada de Aninha pelos irmãos, e ela era o xodó da família, muito protegida por todo mundo. Segundo algumas fontes, ela não tinha nem costume de brincar fora de casa, nem de sair de casa sem um dos irmãos ou sem os pais tomando ali conta dela. Ana Lídia ela foi descrita como uma garota carismática, extrovertida, inteligente, mas que não conversava muito. Ela tinha cabelos loiros, cacheados e olhos azuis. Eu sempre deixo foto, como eu falo para vocês, para poder ilustrar as pessoas, e eu vou deixar aqui uma foto da Ana para vocês conhecerem ela. E, gente, só mais uma contextualização. Nessa época, em 73, o Brasil estava vivendo sob uma ditadura militar. O presidente era o general Emílio Garrastazu Médici, que atuou no cargo de 69 até 74. Vou colocar aqui imagens desse presidente na época do Brasil. O governo dele foi um dos mais repressivos da ditadura e essa era uma época de terror para algumas pessoas que tinham medo de sumirem ou de serem torturados e depois ali mortas pelos militares. Como a gente pôde ver nesse filme novo, né, que a gente falou muito essa semana, nessas últimas semanas, que ainda estou aqui. E nessa época a justiça também era parcial, né? Muitas coisas envolvendo militares ou políticos daquela época não eram investigadas como deveriam, nem com transparência. A gente já trouxe aqui um caso do menino Evandro, que tem um pouco aí dessa mesma linha, né? Em 11 de setembro de 73, os pais de Ana Lídia levaram ela para uma aula de reforço no colégio onde ela estudava, que era a Escola Madre Carmen Salles, e que ficava na 604 Norte. A mãe dela chegou a entrar com Ana Lídia na escola, mas a garota nunca chegou na sala de aula. Testemunhas disseram que, depois que a Ana entrou na escola, eles viram ela sendo abordada por um rapaz alto, louro, com cabelos compridos e usando uma blusa branca e uma calça verde. A Ana saiu do colégio com esse rapaz e, depois disso, ninguém mais a viu. Cerca de 2h30 depois, a família percebeu que alguma coisa estava errada, né? A empregada Rosa foi buscar a Ana na escola, como ela fazia de costume, mas ela foi informada que ela nem tinha ido, que a Ana nem tinha ido para a aula. Então, os pais dela foram avisados e a polícia logo depois também, quando eles perceberam que as coisas estavam só piorando. A princípio, os policiais acreditaram que fosse um sequestro. Naquela mesma noite, a família de Ana Lídia recebeu uma carta endereçada ao pai da Ana. E a mensagem dizia, abre aspas, pai da menina raptada, fecha aspas, e exigia 500 mil cruzeiros pelo resgate, sem envolver policiais. E eles deram um prazo até as 9 horas do dia 14 de setembro. Bom, eu dei mais pesquisada aqui, de acordo com o CoinMill, o site, que ele tenta converter a moeda, né, atual, que é o real, por o cruzeiro brasileiro, diz que 500 mil cruzeiros na época seriam hoje 181 mil reais. Porém, a diferença do valor da moeda, com certeza isso valia muito mais na época, né? De acordo com o custo das coisas, muitas coisas mudaram ao longo desses anos. Assim como a gente sabe que naquela época era mais fácil comprar uma casa, hoje em dia, né, os jovens de hoje não conseguem comprar uma casa. Naquela época, com certeza, 500 mil cruzeiros era muito dinheiro. Então, naquela época, 500 mil cruzeiros era o equivalente a hoje uns 180 mil reais, né? Então, eles estavam exigindo esses 500 mil cruzeiros pelo resgate e sem envolver policiais. E eles deram um prazo de até as 9 horas do dia 14 de setembro. Mais tarde, no mesmo dia em que a carta foi recebida, um delegado da época, o José Ribamar Moraes, recebeu uma ligação anônima dos sequestradores, dizendo que eles estavam com a Ana. E para o delegado, os sequestradores pediram 2 milhões de cruzeiros. E segundo algumas fontes, a Ana chegou a falar no telefone, chorando, pedindo pela mãe. Depois disso, os sequestradores não fizeram mais nenhum contato. No dia seguinte ao desaparecimento, ou seja, no dia 12 de setembro,
Apenas 22 horas depois do sumiço, o corpo de Ana Lídia foi encontrado no matagal perto da Universidade de Brasília, a UNB. Ana estava nua, com os cabelos cortados bem curtos, de forma muito irregular, muito curtinho mesmo, e tinha sido violentada. Ela foi jogada numa cova rasa. Por volta das 3 horas da tarde, as irmãs, freiras da escola em que a garota estudava, foram chamadas para fazer o reconhecimento do corpo. No local onde o corpo foi deixado, os investigadores acharam 2 marcas de coturno, ou seja, uma bota, 2 preservativos e um lenço com sêmen. A suspeita era de que Ana, que tinha só 7 anos, foi morta entre as 4 e as 6 da manhã no dia 12 de setembro, asfixiada. As investigações apontaram o irmão da Ana, o Álvaro Henrique, como o principal suspeito naquele momento. Bom, o Álvaro Henrique tinha características muito parecidas com aquele rapaz, né, que as testemunhas oculares tinham visto levando a Ana embora da escola. Vocês lembram? Aquele rapaz alto. Então, tinham as características ali do irmão dela. E na época também, como ela foi com muita facilidade, as testemunhas oculares viram ela ainda com muita facilidade, como se aquela pessoa conhecesse ela, né? Que ela não iria embora ali com uma pessoa que ela não conhecia, sem falar com alguém ou também sem demonstrar nenhum tipo de inquietação. E foi o que aconteceu, ela foi embora. Parecia que ela conhecia aquela pessoa, sabe? A família sempre negou essa possibilidade do Álvaro Henrique estar envolvido no crime, o irmão, então eles afirmaram que ele estava no carro com os pais quando eles deixaram Ana Lídia na escola no dia do desaparecimento. E ainda falaram que depois de terem deixado a Ana na escola, eles ainda levaram o Álvaro até o Detran para que ele fosse resolver ali umas pendências que ele tinha. Só que as testemunhas oculares do dia contestaram essa versão ali dos fatos e, segundo eles, o banco de trás do carro estava vazio, insinuando que o Álvaro não estava ali. Antes da gente continuar, como eu sempre falo, não deixe de beber a sua água, muito importante. Eu tô aqui ainda voltando aí dessa gripe que eu tava, vocês viram, acho que no último episódio. Mas não deixe de beber sua água, que isso também é muito importante. Se você pegou uma gripe, se você no final de ano aí aproveitou muito, né? Se esbaldou aí em tudo que podia. Então vamos beber uma água. Bom, a acusação contra Álvaro Henrique ganhou força por conta de rumores de que ele tinha problemas com drogas. Foi então que o nome Raimundo Lacerda Duque acabou surgindo na investigação. Esse Raimundo, ele era um traficante de drogas da região, que também trabalhava como funcionário público. Segundo algumas fontes, ele trabalhava junto com a mãe da Ana, inclusive. E para a polícia, o Álvaro Henrique poderia ter vendido a irmã para esse Raimundo e para outros jovens ali ligados a políticos influentes no Distrito Federal, supostamente para pagar dívidas de drogas com o dinheiro do resgate. Bom, as investigações ainda apontaram que a Ana Lídia provavelmente foi levada para um sítio em Sobradinho, que é uma região do Distrito Federal. Esse sítio ele pertencia a Eurico Rezende, que na época era o vice-líder da Arena no Senado. Gente, a Arena era um partido político. Nessa época da ditadura, o Brasil não tinha vários partidos políticos como tem hoje. Atualmente são quase 30, e na época da ditadura só podiam existir 2. A conhecida como Arena, que era a Aliança Renovadora Nacional, que ficava ali do lado da ditadura, e o MDB, que fazia uma oposição leve, né, meio que de fachada ao regime. Ou seja, esse Eurico Rezende, ele era um político importante que fazia parte do partido Arena, né, que representava ali a ditadura na política, e ele ainda tinha uma posição de bastante destaque dentro do Senado brasileiro. O que as fontes contam que supostamente teria acontecido foi, na noite em que o assassinato aconteceu, o Álvaro Henrique estava nesse sítio. Ele saiu dali por um momento e deixou a Ana com outras pessoas, né? Com Raimundo Lacerda Duque, o traficante que eu falei, com Eduardo Ribeiro Rezende, que era filho do senador Eurico Rezende, o dono do sítio, e com Alfredo Buzaide Júnior, que era filho de Alfredo Buzaide, que na época era o ministro da Justiça do Brasil. Bom, só filhos de figuras importantes, supostamente envolvidos, né? E quando o Álvaro Henrique voltou para o sítio, a garotinha já estava morta. A partir de então, as investigações desaceleraram e a teoria mais aceita para poder explicar o porquê esse caso desacelerou é que os filhos de homens bastante poderosos na época estavam entre os suspeitos. Na época da ditadura, as investigações ali ligadas ao governo eram controladas, né? E o caso não foi tratado ali com o rigor necessário, né? A polícia ignorou algumas pistas, como, por exemplo, do lado da vala rasa, onde o corpo da Ana foi encontrado, os policiais acharam marcas de pneus de moto. Porém, essas marcas nunca foram comparadas pelos investigadores com as marcas da moto Yamaha que o Álvaro Henrique tinha.
Além disso, os policiais nem foram às poucas farmácias ali que tinham no plano piloto para poder verificar a venda de camisinhas, porque tinham sido achados preservativos junto com o corpo da Ana Lídia, né? E nos anos 70, o uso de preservativos não era tão comum quanto é hoje, né? Então, o registro de vendas das camisinhas podia apontar para alguém relacionado ao crime, ainda mais numa cidade pequena naquele momento, né? Gente, só um parênteses. Nessa época não foram feitos testes de DNA, porque ainda não existia essa tecnologia ali disponível no Brasil, tá? O teste de DNA é uma coisa que começou a aparecer nos anos 80, e principalmente no Brasil, que chega um pouquinho depois. E o retrato falado de um dos suspeitos também nem sequer foi anexado ao processo, o que é, no mínimo, esquisito, já que divulgar um retrato com as características físicas do suspeito é um dos métodos mais básicos, né, para poder se identificar um suspeito que a polícia usa logo no início da investigação, né? Bom, existe um retrato falado desse caso que é muito parecido com Raimundo Duque. E segundo o Correio Brasiliense, o delegado Mário Stuart, que é chefe da delegacia de homicídios na época, disse que não se lembrava porque o retrato não foi anexado ao processo. Vou colocar aqui esse retrato falado para vocês verem. Se você é ouvinte do Casos Reais, você já ouviu falar várias vezes sobre como roupas podem ser super essenciais em uma investigação. Quantas vezes eu já não falei de casos aqui com camisas, pessoas ali envolvidas que tiveram as etiquetas arrancadas e isso acabou dificultando ali na investigação do caso, porque quando a gente tem a etiqueta, a gente sabe de onde a pessoa é, qual região, e tem ali mais alguns detalhes, não é? E é por isso que eu amo as peças da Insider Store. Olha só essa blusa que eu tô botando aqui na tela, e também a que eu tô usando hoje, que não tem nada de etiquetas irritantes, porque a composição já vem impressa direto no tecido, ou seja, é confortável, prática e sem mistérios. Hoje, por exemplo, eu tô usando essa blusa aqui, que é o wingsuit na cor preta, e ela é perfeita porque ela tem um design atemporal, um shape super versátil, que vai do chique ao casual. Só você botar um casaco, fazer uma composição mais arrumada, que ela já muda essa roupa. E também você pode usar ele de um jeito mais esportivo para ir para trabalhar e tudo mais. Ela é feita com o exclusivo tecido Texture, que é super respirável, não precisa passar, eu amo essa parte, literalmente a melhor parte. Não desbota com o tempo, oferece conforto térmico e é anti-odor. Gente, é perfeita, né? E além disso, os kits da Insider são uma opção super prática e econômica, com preços promocionais ainda melhores quando você coloca o meu cupom de desconto, que é Casos Reais. Acesse o site usando o link na descrição e esse desconto vai ser aplicado diretamente no seu carrinho. Insider Store, porque a sua roupa pode ser um detalhe muito importante. Bom, os exames grafotécnicos que poderiam comparar a caligrafia dos suspeitos com a escrita à mão ali da carta de resgate também não foram realizados. E além disso, as freiras da escola onde Ana Lídia estudava só foram ouvidas mais de um ano depois do crime. Enfim, gente, uma série aí de coisas que foram ignoradas e que são, claro, negligências na investigação. Bom, durante essas, abre aspas, investigações, os familiares da Ana Lídia mostraram uma grande passividade, ou seja, eles não fizeram muita coisa para ajudar ou então para pressionar os policiais a encontrarem respostas. Em 20 de maio de 74, o caso foi censurado. Jornais, rádios e televisões do país receberam um comunicado da Polícia Federal que dizia, abre aspas, de ordem superior fica terminantemente proibida a divulgação por meio dos meios de comunicação social escrito, falado e televisado, comentários, transcrições, referências e outras matérias sobre o caso Ana Lídia. Fecha aspas. Bom, apesar dessa censura e dos erros que tiveram na investigação, os indícios que mostravam que Álvaro Henrique e Raimundo Duque eram culpados eram muito claros e muito fortes. E com isso, em 21 de junho de 74, quase um ano depois do desaparecimento de Ana Lídia, eles foram presos, denunciados por extorsão, agressão física e administração de tóxicos. Álvaro foi responsabilizado por ter tirado a garota de dentro da escola e o Raimundo foi apontado como o autor da tortura, abuso e morte dela. Os investigadores não encontraram provas suficientes para poder incriminar Eduardo Ribeiro Rezende e Alfredo Buzaide Júnior, que acabaram não sendo indiciados. Em 16 de junho de 75, um ano depois da prisão, Álvaro e Raimundo foram absolvidos. Na época, a justiça entendeu que não tinha como eles terem planejado o sequestro da Ana Lídia juntos, já que não existiam provas de que Álvaro e Raimundo se conheciam antes deles virarem suspeitos. Alfredo Buzaide Júnior, que era filho do ministro da Justiça e estava ali envolvido no crime, supostamente, né, morreu em 75.
com apenas 19 anos, em um acidente de carro. Na época, circulou um rumor de que a morte dele tinha sido forjada para poder afastar ele do caso, mas em 86, uma exumação confirmou o acidente dele e que Alfredo realmente tinha morrido. Eduardo Ribeiro Rezende, filho do senador Eurico Rezende, acabou tirando a própria vida em 90, aos 40 anos. Raimundo Duque faleceu em 2005, aos 62 anos, por complicações ali relacionadas ao seu alcoolismo. Apenas Álvaro Henrique ainda está vivo. E o crime contra Ana Lídia prescreveu em 93. E apesar de todos esses desdobramentos, muitos erros na investigação foram cometidos, como vocês viram, né? E por conta disso, o caso continua cheio de perguntas sem respostas até hoje. O que de fato aconteceu com Ana Lídia? As pessoas que eu contei aqui, que eu citei aqui, realmente eram culpados? Tinha mais gente envolvida? E por que sequestraram a menina, né? Essas perguntas nunca foram respondidas até hoje e ficamos aí cheios de dúvidas, né? Isso se complica ainda mais pelo crime ter acontecido durante aquele momento, né, da ditadura, um período em que investigações como essa não tinham muitas transparências, né? Ainda mais envolvendo supostamente filhos de políticos importantes daquela época. Nos primeiros anos de Brasília, que é quando esse caso se passa, não havia muitos lugares de lazer para crianças na cidade. Em 71, tinha sido inaugurado o Parque Yolanda Costa e Silva. Esse nome era uma homenagem à esposa do ex-presidente do Brasil, o general Arthur da Costa e Silva. 2 anos depois, em 73, o local passou a se chamar Parque Ana Lídia, uma homenagem à menina que frequentava aquele parque naquela época em que ela estava ali curtindo a infância dela, né, cheia de vida com apenas 7 anos de idade. Ana está enterrada no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Atualmente, o túmulo dela é o mais visitado do local e ela está sempre decorando com flores, bonecas, balas, ursos de pelúcia e cartas. Muitas pessoas acreditam que a Ana é santa e faz milagres. O túmulo é cuidado por 2 jardineiros que, segundo eles, recebem pagamento de um idoso que teve uma graça alcançada depois de pedir por uma intercessão da Ana Lídia. Um dos jardineiros contou ao UOL que os milagres têm se espalhado de geração em geração, com até pessoas de fora de Brasília vindo ao local para poder pedir e agradecer. Entre os milagres estão relatos de pessoas que acharam quantias de dinheiro que tinham sido perdidas e até de quem conseguiu passar em concursos públicos depois de pedir, né, pela intercessão da garota, da santa, de acordo com eles, né? Bom, no final de todo episódio, chega a hora da minha opinião e da opinião do Lucas, que é o nosso roteirista. Eu também já pedi a opinião da Fabi, que é a nossa editora aqui do podcast, e que eu sempre deixo na descrição o crédito dela, para quem quiser saber quem edita esse podcast, é a Fabi. E ela ainda não gravou um áudio, então ela tá aqui, ó, Fabi, grava aí o áudio também. Mas enfim, chegando na minha opinião, né? Lembrando que tudo que eu falo aqui, nesse momento, não é baseado em nada, tá, gente? É baseado na minha opinião, depois de ter visto esse caso, ter estudado esse caso. Já tem muito tempo que eu conheço esse caso é muito famoso no Brasil, e eu sempre tive uma opinião muito forte sobre esse caso, que é o seguinte, e eu não sei se vocês vão concordar. Pra mim, o silêncio da família é ensurdecedor, tá? Pra mim, o jeito que a família levou esse caso, né, como eles, enfim... Temos muito casos aqui de crianças que, enfim, alguma coisa aconteceu com crianças, e a principal arma contra qualquer coisa são os familiares, porque os familiares não se calam, não param de pesquisar, não param de buscar a verdade. Inclusive, isso aconteceu no caso Evandro. E nesse caso, pra mim, aqui, o que mais me deixa assim, sabe, é essa questão dos familiares, tá? Enfim... E isso deixa muitas coisas claras, ao meu ver, de acordo com tudo que a gente trouxe aqui nesse episódio, tá? E aí vocês tiram as suas próprias conclusões. Porém, esse é um caso que, como sempre, eu sempre falo pra vocês, caso com criança, me deixa muito triste, muito nervosa. Mas é muito importante de relembrar esse tipo de caso para que coisas assim não se repitam, né? E que a gente se lembre daquele período da nossa história, né, história brasileira, e que algumas coisas aconteceram ali que não dá para voltar mais atrás, né? O que foi feito, e o que dá pra gente fazer hoje é levantar esse assunto para que a gente nunca esqueça sobre esse período e as coisas que foram, de certa forma, omitidas, as coisas que foram, de certa forma, botadas debaixo de um tapete, e que uma menina de 7 anos acabou sofrendo por tudo isso que foi envolvido. O que de fato queriam com a Ana Lídia? O que de fato essas pessoas que fizeram isso com ela queriam?
E por que era tão conveniente esconder um crime desse, né? Para que os supostos criminosos não sofressem pelo que cometeram. Para mim, o meu único ver seria tudo que a gente trouxe aqui hoje, né? Que estavam literalmente na capital do Brasil, onde foi criada para ser a capital do Brasil, onde até hoje é um lugar com muitos jornalistas, claro, políticos, familiares de políticos. Então, tudo ali é uma bolha. Eu já escutei muitas pessoas falarem, hoje em dia, assim, não sei como era naquela época, ainda mais sobre um período de ditadura, porém, se hoje é um lugar que é uma bolhazinha, onde todo mundo se conhece, onde já é muito maior, mas todo mundo ainda se conhece, e a maioria das pessoas está envolvida nesse âmbito político, porque, né, é uma cidade que gira em torno disso, apesar de ser a capital do Brasil, ainda assim é uma capital que gira em torno principalmente da política, já que os centros comerciais ainda são São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente São Paulo, onde muitas coisas comerciais acontecem. Ainda assim, Brasília não é esse centro comercial. Então, muitas coisas giram em torno desse âmbito político. Imagina numa época onde era sobre ditadura militar e onde tinha 4 vezes menos a população que tem hoje. Então, eu só queria trazer esse pensamento aí. Por que esse crime foi encoberto, né? Acho que só tem um motivo. E isso pra mim diz tudo. Então é isso, pessoal. Eu queria só trazer esse pensamento, esse questionamento. Eu não quero dizer nada. Cada um tira suas próprias conclusões. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu também quero saber a sua opinião. E principalmente a galera de Brasília que me escuta. Fala aqui o que você acha sobre esse caso. Eu quero muito saber a sua opinião. Então, antes de a gente terminar o episódio de hoje, vamos escutar o que o Lucas tem pra dizer. Oi, Érica. Oi, gente. Aqui é o Lucas, roteirista. Eu queria trazer um ponto do que a Érica já discutiu no episódio, que foram os erros nas investigações policiais. Eu queria trazer um que está relacionado ao álibi do Álvaro Henrique. Ali no dia do desaparecimento da Ana Lídia, os pais dela levaram ela de carro para a escola, deixaram ela na escola e depois ela sumiu. Segundo o Álvaro Henrique e a defesa dele, o Álvaro Henrique estava no carro nesse dia, no banco de trás. E depois que deixaram a Ana Lídia na escola, o pai dele levou ele na rodoviária, que ele tinha alguma pendência do Detran para resolver ele na época. E depois disso ele fala que não voltou para a escola, não pegou a Ana Lídia nem nada. Essa informação da defesa entra em confronto com o que algumas testemunhas oculares da época que viram o carro ali deixando a Ana Lídia disseram. Essas testemunhas elas disseram que não tinha ninguém no banco de trás, o Álvaro Henrique não estava ali. E aí a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Uma pessoa diz uma coisa, outra pessoa diz outra. Esse álibi do cara ter ido até o Detran nunca foi 100% confirmado ali pelas investigações policiais. Então fica aí uma área obscura, né? Uma área cinza sobre o que realmente aconteceu que não dá para saber. Essa é mais uma das perguntas sem respostas que esse caso tem. E por conta de todos esses erros que aconteceram, essas coisas esquisitas que aconteceram no caso, eu acho que não tem como não ficar com uma pulga atrás da orelha e a gente se perguntar o quanto esses erros da polícia foram de fato erros, alguma negligência, alguma ineficiência das pessoas que estavam envolvidas no caso na época, ou se isso não foi, em algum nível, uma obstrução de justiça, os policiais de alguma forma ali atrapalhando a investigação para que ela não chegasse em pessoas que supostamente estavam envolvidas com crime, que eram filhos de gente importante. A gente tinha o filho ali de um senador, que era vice-líder da Arena, um dos 2 partidos políticos na época no Senado, e também o filho do ministro da Justiça na época. Esses 2 filhos estavam supostamente envolvidos no crime, e depois disso que chegaram neles, a investigação deu uma desacelerada e não aconteceu nada com esses caras. Não estou falando que a polícia atrapalhou o caso, atrapalhou as investigações. Só estou levantando aí uma reflexão, um questionamento que a gente fica, né, de fato com a pulga atrás da orelha. Como eu disse, não sei o que de fato aconteceu, não estou culpando ninguém, estou levantando aí uma reflexão e queria que vocês viessem comigo nessa reflexão. Comentem nos comentários, tem uma abinha de comentários no Spotify, no YouTube também, se você estiver assistindo o episódio pelo YouTube. Comenta aí o que vocês acham desse ponto, né, que eu levantei, e também desse caso, de forma geral. Eu e a Erika vamos adorar ouvir vocês, tá? Abraço e até quarta-feira que vem. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Se você ficou até aqui, não deixe de compartilhar esse caso nos seus stories ou com algum amigo que vai gostar desse episódio. E também manda sua indicação de caso lá pro meu Instagram. Reposta o caso, que eu sempre vejo vocês e reposta também. Então é isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um caso aqui no Casos Reais.